Na primeira carta do apóstolo Pedro, nós estamos no capítulo 1, já há algumas semanas estamos pregando nessa primeira carta, e de repente, se você não acompanhou as outras mensagens, você pode ter acesso lá ao canal da igreja no YouTube e procurar as outras mensagens. Nós já pregamos 3 mensagens, esta é a 4ª mensagem de uma série de não sei quantas mensagens que serão pregadas aqui sobre esta maravilhosa carta, essa epístola do apóstolo Pedro. Então, a primeira de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 16. Peço que os irmãos que encontrarem dêem um glória. Então, glória. Vamos lá. Acompanhe a leitura da palavra. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelada que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Amado Senhor, nessa noite em que nos reunimos aqui, com a finalidade única de bendizer, de exaltar o Teu nome, de Te adorar, de prestar nosso culto, a nossa adoração a Ti. Mas, para prestarmos um culto a Ti, uma verdadeira adoração a Ti, é necessário que o nosso coração esteja quebrantado. Porque um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. E se não houver este coração contrito, se não houver essa contrição em nós, que através da Tua santa e verdadeira palavra o Senhor produza esta contrição necessária para uma adoração sincera e verdadeira diante de Ti. Não estamos aqui por nós mesmos. Não viemos aqui por nossas próprias pernas, mas foi o Teu Santo Espírito, a Tua providência que nos trouxe aqui, não só para adorarmos o Teu nome, mas para aprendermos a Tua palavra. E neste instante, que a nossa adoração seja uma adoração que se volta para a Tua palavra, para aprender na Tua palavra, para que as nossas vidas sejam edificadas na Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Ela é a fonte de autoridade, única e verdadeira para transformar nossas vidas. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Glória a Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Eu não sei se haverá salinha das crianças hoje, eu esqueci de perguntar. Não? Então, muito bem. Como eu disse, se de repente não ficar
tão bem contextualizado, porque os assuntos que tenho para tratar aqui com vocês são vários. Talvez você precise voltar às mensagens que foram pregadas, a primeira, segunda e terceira mensagem, para entender um pouquinho melhor. E você tem acesso a isso no canal da igreja. De repente, o próprio Caleb pode disponibilizar. Se vocês não tiverem acesso, eu acho que tem um QR Code aí na cadeira, e aí vocês podem escanear o QR Code, onde tem redes sociais, e acabar acessando o canal lá no YouTube e entender um pouquinho do que nós estamos tratando aqui. Dado o tamanho do texto que nós lemos, que são pelo menos 9 versículos, eu não vou fazer neste momento aquela introdução onde normalmente eu recordo aquilo que vimos outrora e dar continuidade. Eu vou me furtar deste momento de introdução e partir diretamente para o texto que nós acabamos de ler, porque acredito ser mais proveitoso nesse instante. E se você acompanhar comigo, o verso 8, ele diz: mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pedro está nos dizendo que o amor puro e a fé sincera no Filho de Deus não estão atrelados aos sentimentos ou às experiências. Este é precisamente, ou melhor dizendo, esta é precisamente a primeira informação que ele está nos dizendo neste texto, neste trecho que nós acabamos de ler. O amor que eu e você devemos ter, ou temos por Cristo Jesus, a nossa fé sincera, uma fé pura, um amor devoto ao Senhor, não estão atrelados ou não devem estar atrelados, ligados aos sentimentos ou às experiências que alguns buscam ter. Assim como uma mãe ama o filho que ainda não nasceu ou sequer foi gerado, nós devemos amar a Cristo Jesus. A mãe, quando engravida, assim que ela toma a notícia da gravidez, ela já passa a amar aquela criança como se já estivesse em seus braços. E não só isso. Uma mulher que, mesmo não tendo engravidado, mas anseia muito em ser mãe, ela já passa a amar aquele que virá a ser seu filho. Ela não vê, não sente, não tem experiência alguma, mas já o ama. E é precisamente este tipo de coisa que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Nossa alegria e exultação em Cristo não se deve a algum tipo de experiência sensorial, mas reside na certeza de que fomos perdoados por Ele e aceitos como filhos amados. Algumas pessoas buscam alguma experiência sensorial, alguma forma de sentir algo diferente, como se isso fosse uma condição para amarmos o Senhor. Mas a verdade é que a nosso amor, a nossa devoção, a nossa fé não deve depender de alguma experiência sensorial, de algum sentimento, de algo sobrenatural, que possivelmente aconteça. Se você fizer uma pesquisa, uma rápida pesquisa, você vai ver que há poderes na mente. A mente é poderosa, tanto para influenciar outros de diversas formas, como para influenciar a si própria. Se você fizer essa pesquisa que eu sugeri, você vai ver que pessoas podem hipnotizar outras pessoas. Há poderes místicos na mente, dos quais a Bíblia não fala, dos quais a gente não tem conhecimento profundo, mas há esse tipo de situação, há esse tipo de coisa. Há influências que a música, por exemplo, pode trazer para a alma humana. Deixe-me contar uma experiência. Eu tinha por volta de 19 anos de idade, quando servia ao quartel. De manhã, logo cedo, o comandante colocava a tropa em forma, e ficávamos todos lá,
a bandeira subindo, a bandeira do Brasil subindo, numa posição de sentido, e uma corneta tocando uma canção. Não foram poucas as vezes que eu me arrepiava, que eu me emocionava quando a tropa estava em forma. Sentia algo diferente, uma experiência sensorial que eu não sei explicar exatamente para vocês. Certamente era apenas uma experiência sensorial. Não era algo da parte de Deus. Era algo que tocava, de alguma forma, meus sentimentos. E as pessoas, de alguma forma, buscam experiências desta finalidade, destes moldes, para validarem a sua fé. Necessário sentir, é necessário experimentar algo diferente. Irmãos, não se enganem. O verdadeiro evangelho consiste em nós amarmos o Senhor, mesmo não tendo visto, e exultar com uma alegria indizível, mesmo não tendo visto. Note como aqui as chamadas experiências, tão estimuladas por alguns grupos religiosos e até considerados evangélicos, é algo que não deve ser considerado como principal ou algum tipo de termômetro para a fé cristã. Não se deve imaginar que alguém é espiritual porque sente, se arrepia, porque chora, porque faz qualquer outra coisa. Não, esta não é a verdadeira fé cristã. Eu não estou dizendo que a fé cristã não tem essas emoções, não tem essas afeições. É bem verdade que em muitos momentos nós sentimos a presença de Deus, nos emocionamos, choramos. Mas isto faz parte da fé cristã, não é a fé cristã. Grande parte da fé cristã, da nossa caminhada, consiste em nós não vermos, não sentirmos, mas obedecermos. Muitas pessoas foram até Jesus e se emocionaram, mas o abandonaram. Você deve conhecer uma dúzia de pessoas que, tendo se emocionado na presença do Senhor, hoje já não caminha mais com o Senhor. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos emocionar, não estou dizendo para que quando o Espírito tocar no seu coração, você não se emocione, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos colocar isto como se fosse a razão de existir da fé cristã. Esta não é a razão da existência da fé cristã. A fé cristã é algo sensorial, sim, mas é algo também intelectual. É algo também natural. Nós obedecemos e fazemos aquilo que tem que ser feito por amor a Ele. No verso 9, ele diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O que temos aqui é algo semelhante ao que o Senhor Jesus nos ensinou naquela passagem em Lucas, capítulo 7. Diz assim o verso 47, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você deve estar lembrado desta passagem no qual Jesus está diante de um curioso da lei, um homem, na verdade, um estudioso da lei. Eu digo que ele era curioso porque o Messias estava diante dele e ele não o reconhece como o Messias. E ele se coloca como um estudioso da lei, mas não reconhecendo o Messias. E Jesus olha para aquela mulher que chega repentinamente, lança-se aos seus pés, chora, beija-lhe os pés, enxuga os seus pés, lava os seus pés com suas lágrimas e enxuga com seus próprios cabelos. E Jesus propõe esta parábola dizendo, olha, 2 servos deviam uma quantia a seu senhor. Um devia 10 denários e o outro devia 100 denários. Quem vai amar mais o Senhor? E o homem responde, eu presumo que aquele que tinha uma dívida maior. Ele disse, você respondeu bem.
Ela me ama mais, porque os muitos pecados dela foram perdoados. A quem mais é perdoado, mais é amado. Vocês o amam, porque ele perdoou seus muitos pecados, e o perdão dos seus pecados resultará na salvação de suas almas. Veja, o que o apóstolo está colocando aqui é que o amor que nós temos resulta numa fé sincera, inabalável, que vai fazer com que os nossos pecados, melhor dizendo, sejam perdoados e nós sejamos salvos da ira vindoura. É pela graça que nós alcançamos a salvação. E esta graça que nos foi entregue em Cristo Jesus é o motivo maior do nosso louvor e da nossa canção. Pode tudo nos faltar aqui, irmãos. Oramos por aqueles que estavam desempregados aqui. Pode tudo nos faltar. Pode até ser que a saúde nos deixe. Mas porque este perdão nos foi entregue, nós podemos amá-lo verdadeiramente. Nós podemos amá-lo em espírito e em verdade. Nós podemos amá-lo acima de todas as coisas. O apóstolo coloca versos 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Os profetas não só falaram da parte de Deus, mas também estudaram diligentemente a respeito desta salvação. Eles não só profetizaram, não só falaram, mas eles inquiriram, investigaram diligentemente a respeito desta salvação. Eles predisseram a respeito da cruz, mas também da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui é que eles foram oráculos da parte de Deus, é bem verdade. O Espírito sobrevinha sobre os profetas e eles profetizaram a palavra de Deus. Mas enquanto o Espírito não vinha sobre as suas vidas e tomava-lhes por completo para que eles profetizassem a palavra do Senhor, eles investigavam diligentemente, eles estudavam diligentemente a palavra do Senhor. Salmos 22. Eu vou ler o verso 1, depois o 15 e o 18. Só para dar um exemplo daquilo que foi profetizado a respeito de Cristo Jesus. Vou ler alguns textos da palavra de Deus. Verso 1 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Essas palavras foram proferidas na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22, 23 e 24 é uma trilogia de salmos. O 22, o Messias como servo sofredor. O 23 como bom pastor. E o 24 como o rei da glória. Juntos, esses salmos mostram a vida do Messias pretérita, presente e futura. O verso 15 deste mesmo salmo diz: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. É como se o próprio rei Davi estivesse vendo a crucificação e descrevendo de forma musical, de forma ritmada, a cena da cruz. Isaías também fala, capítulo 7, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Que sinal é esse? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel.
É uma profecia sobre o nascimento do Filho de Deus. Ainda o profeta Isaías fala, no capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E há inúmeras e incontáveis passagens que falam a respeito do nascimento, da vida, da obra do Messias. Os profetas profetizaram, mas também investigaram. E isto nos é dado como exemplo para nós, irmãos, para investigarmos a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus, porque ela fortalece a nossa fé. Não são as experiências que fortalecerão a sua fé. Não serão visões, ou algo sobrenatural, ou talvez algum sonho. Ainda que um morto ressuscite, ainda que um paraplégico ande, não são essas coisas que fortalecerão a nossa fé. A nossa fé será fortalecida pela palavra de Deus. Vejam como o mesmo Espírito Santo que nos revela a salvação faz-nos ter interesse para estudarmos a respeito da salvação. Pois é o verdadeiro fervor espiritual, ou melhor dizendo, pois o verdadeiro fervor espiritual não está ligado a emoções, experiências ou alguma espécie de sensação, mas ao interesse legítimo e contínuo por Deus e por sua palavra. Experiências sensoriais, visões, sonhos, revelações, têm a sua devida importância, mas é um pedacinho da fé cristã. A fé cristã consiste em amar o Senhor sobre todas as coisas. E sabe por que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas? Porque Ele perdoou os seus pecados. Conte os seus pecados. Você consegue contar nos dedos? Talvez enumerá-los. Os seus incontáveis pecados Ele perdoou. E é por Ele ter perdoado esses incontáveis pecados que nós devemos amá-lo. Amá-lo sobre todas as coisas. A quem mais é perdoado, mais é amado. Não é que alguns devam menos e outros devam mais, não é exatamente isto. Mas é a percepção, a noção de quanto se foi perdoado. Alguns se veem como muito limpos e que não precisam do perdão de Deus. Estes amam pouco ou não amam ao Senhor. Mas aqueles que se veem como sujos, como imundos, como miseráveis pecadores e recebem o perdão da graça de Deus, passam a amar mais o Senhor. Vivem para o Senhor. Vivem para a sua palavra. Verso 12 nos diz: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu. Coisas que até os anjos anseiam observar. Todo o trabalho dos profetas era em benefício da igreja de Cristo. Eles se consagravam, oravam, estudavam e pregavam para a edificação da igreja de Cristo Jesus. Eles mesmos também foram abençoados pelo amor e pela devoção que havia em seus corações. Eles mesmos foram abençoados, é verdade. Mas o princípio maior, o maior beneficiado, melhor dizendo, somos nós, a igreja de Cristo. Eles viveram para a glória de Deus.
E muitas das bênçãos que nós recebemos ou receberemos da parte de Deus, muito da vocação ou do chamado que Deus tem para as nossas vidas, nós não veremos as bênçãos se concretizarem. Veja o que o escritor aos Hebreus diz. Hebreus 11, 33. Os quais, pela fé, ele está falando, aqui você sabe que é o rol dos heróis da fé. Em Hebreus 11 ele fala, né, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador. E aqui, no verso 33, ele diz, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Pedro tem essa consciência de que os heróis da fé, aqueles homens e mulheres do passado, viveram para a glória de Deus. Eles vislumbravam de longe a promessa. Moisés, não foi permitido a Moisés entrar na terra prometida. Abraão não viu a sua posteridade tal qual o Senhor prometeu, que seriam tão numerosos como a areia do mar, como as estrelas do céu. E hoje essa posteridade é sim tão numerosa quanto as estrelas do céu. Isto muitas vezes se aplica a mim e a você. Em certa medida, isto se aplica a mim e a você. Algumas das promessas que estão feitas na palavra do Senhor para mim e para você, provavelmente nós não veremos nesta vida, mas certamente veremos na vida vindoura. Esta mensagem, este ministério que nos foi entregue, que até os próprios anjos ansiavam observar. Não só observar de ver, mas de praticar, de comunicar. E muitas vezes a gente olha para esta palavra, para as bênçãos de Deus na sua palavra, como se fosse algo trivial. Veja, não que eu me importe, já me importei com isso, hoje não mais. Mas se você observar, as igrejas mais lotadas são as igrejas onde o pregador não prega a palavra. Ele não fala nada da palavra. Ele pode até ler a palavra. Ele lê um versículo ou dois, fecha a Bíblia e começa um espetáculo no púlpito. Ele grita, ele berra, ele sapateia, ele dança, ele pula, mas ele não ensina a palavra. A palavra não arde no seu coração. Ele não está cheio da palavra. E o que nós buscamos, irmãos, aqui, é o amor a Deus através da sua palavra. É que esta palavra nos santifique, na verdade. É que esta palavra nos transforme. É que esta palavra nos mude por completo. Sabe? De tal forma que as pessoas, quando olharem para nós, vão perceber que há algo diferente em nossas vidas. Não para pior,
mas para melhor. Vão olhar para mim e para você e dizer, há um brilho diferente. Parece que você não está mais conectado com as coisas deste mundo. Parece que as dificuldades, as aflições não te afligem mais. Parece que os problemas desta vida não te incomodam. E sabe por que não nos incomodam ou não nos devem incomodar? Porque nós olhamos para o céu. Pensamos nas coisas que são do alto. Examinamos a palavra do Senhor. Verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. A palavra para preparada, no original é ósfos. Não importa o original aqui, o termo no original. O que importa é que ela indica algo semelhante a cingir os lombos. O lugar, os lombos, era o lugar onde os hebreus acreditavam que havia ali o poder generativo. Veja, os lombos é esta parte do abdômen e cintura, né? A parte inferior do abdômen com cintura. E aqui há os órgãos reprodutivos. E quando se falava cingir os lombos, se falava de preparar-se o poder generativo, o poder que pode dar vida. Em muitas ocasiões esta palavra é usada desta forma, este termo é usado desta forma, para indicar uma preparação para uma nova vida. Já a palavra para a mente indica o centro das habilidades intelectuais, afetivas e volitivas. Aquilo que está intelectualmente em você. Aquilo que está afetivamente em você. E aquilo que está volitivamente, ou seja, suas vontades. Assim, o que está sendo colocado aqui, esta expressão, mente preparada, faz referência a uma mente regenerada, transformada pelo Evangelho. Esta mente que foi regenerada, cingir essa mente, prepare a sua mente. Veja que ele não está falando de prepare experiências, prepare dons. Claro, eu não estou questionando se Deus dá ou não seus dons. Não é isso que está sendo colocado aqui. O que eu estou colocando aqui para você é que nós devemos preparar a nossa mente, porque a palavra de Deus coloca que devemos preparar a nossa mente, cingir, proteger, regenerar, fazê-la crescer, se desenvolver. E não é simplesmente intelectualmente, não é simplesmente afetivamente, mas é sobretudo sobre o controle da palavra de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras. Nós erramos em não conhecer as Escrituras. É como se Pedro estivesse dizendo, portanto, visto que vocês são tão honrados e distinguidos, como foi dito acima, cinjam os lombos do seu entendimento. Vocês têm uma jornada pela frente, uma corrida a correr, uma guerra a travar e uma grande obra a fazer. Assim como o viajante, o corredor, o guerreiro e o trabalhador recolhem e cingem suas vestes longas e soltas para que estejam bem mais preparados, dispostos e ágeis no que fazer. Assim também vocês devem preparar a mente, seu homem interior, as suas emoções situadas ali, cinjam cada uma das suas emoções, cinjam cada um dos seus pensamentos, preparem-se para a batalha, preparem-se para a guerra, preparem-se para esta corrida, somos peregrinos numa terra distante. Enquanto essa palavra é pregada, o próprio diabo luta com todas as forças para apagá-lo das nossas mentes. E eu ouso dizer que amanhã você vai dizer que a mensagem foi uma bênção, mas não vai se lembrar de um versículo que foi dito aqui. Provavelmente você não vai se lembrar nem de onde foi extraído essa palavra, nem um texto que foi lido, mas vai dizer para si mesmo, foi uma bênção. Percebe como a guerra é cruel, é terrível,
como muitas vezes a palavra é arrebatada do nosso coração. A expressão sejam sóbrios, por sua vez, além da abstenção da embriaguez, indica um estado calmo, sereno de espírito, ser moderado, controlado, pois os filhos de Deus devem ser pessoas controladas pelo Espírito de Deus. Histeria, descontrole, desespero não provém de Deus. Jó, depois de todas as coisas que lhe aconteceu, ele disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. É como se Pedro estivesse nos dizendo: sejam sóbrios, sejam vigilantes contra todos os perigos e inimigos espirituais, e sejam moderados e modestos no comer, no beber, no vestir, na recreação, nos negócios e em todo o seu comportamento. Sejam moderados, sejam sóbrios. Nós condenamos muito rapidamente aqueles que se embriagam, mas aqueles que são imoderados na distração, passam horas e horas, seja na rede social, seja na TV, a gente tolera com muita facilidade. O que Pedro está dizendo é: não se distraiam com as coisas dessa vida. Você não pertence a este lugar. Portanto, não se distraia com as coisas deste lugar. Deus nos concede bênçãos aqui, Deus nos concede alívio aqui, muitas vezes, sim, porque Ele é bom. Mas se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, dentre os homens somos mais dignos de compaixão. Coloquem toda a esperança na graça. Coloquem toda a esperança na graça. Esta expressão tem a ideia de que a completude da nossa vida, tudo que envolve o nosso ser, os nossos sentimentos, as nossas vontades, a nossa mente e o nosso intelecto estejam depositados, estejam em conformidade, direcionados na esperança da graça. E eu já disse para vocês mais de uma dúzia de vezes que graça é o perdão de Deus para as nossas vidas. Coloquem a esperança de vocês no perdão que lhes foi entregue. O perdão de Deus, juntamente com seu favor para conosco, deve ser motivo inabalável que acalma nosso espírito e também um incentivo para não haver desespero na vida do crente. Não deve haver desespero em nossas vidas. Somos por todos os lados atribulados, mas não angustiados. Caleb, por favor, coloca o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 7. 8. Vamos ler todos juntos esse texto. De todos os lados somos, mas não ficamos, mas não. Próximo. 9. Mas não abatidos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Nós trazemos no nosso corpo o quê? O morrer de Jesus. É o morrer de Jesus que está no nosso corpo, para que a vida de Jesus também se manifeste em nós. Ele diz aqui, verso 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos desejos maus de outrora, quando viviam na ignorância. Estas palavras podem ser interpretadas como uma regra piedosa positiva. Vocês devem viver como filhos obedientes, pois Deus os adotou e os regenerou pela graça. É uma forma positiva de falar. Outra vez, de uma forma negativa. Vocês não devem se conformar
com as concupiscências que antes haviam na ignorância em que viviam. Seja como for, há um incentivo claro à busca pela santidade, que é alcançada pela obediência. No entanto, alguns podem ser obedientes e mesmo assim não serem santos. Pois a obediência não deve ser confundida com a mera observância das regras legais de uma religião, mas deve ser compreendida como a expressão de um coração que muito ama seu Pai. Você pode fazer tudo igualzinho, tudo certinho. Lembra do jovem rico? Tenho observado desde a minha mocidade, desde a minha tenra idade, eu tenho observado os mandamentos. E Jesus mostra para ele que ele não tinha observado esses mandamentos. Não é uma questão de cumprir as regras. É uma questão de amar o Senhor. De renunciar a si mesmo por amor a Ele. Monges hindus, monges budistas, têm uma vida bem regrada. Renunciam a muitas coisas, mas não por Ele. Não por Cristo. Não por amor a Deus. Versos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Eu poderia dizer para vocês, se tivesse mais tempo, que nós iniciaríamos neste ponto. Iniciaríamos a mensagem neste ponto. Contudo, não irei desrespeitar o tempo. Mas aqui, irmãos, nós temos a graça de Deus ao perdoar o pecador. Também o incumbe de uma vida de santidade. Deus nos perdoa para que tenhamos uma vida de santidade. Ele não nos perdoa para voltarmos a pecar, tripudiando sobre a sua graça, sobre o seu perdão. Eu não estou falando de pessoas que são fracas, meninos na fé, que ainda estão iniciando e que várias vezes acabam caindo nos mesmos pecados. O que está sendo colocado é que quando Ele nos perdoa, Ele olha para mim e para você nos nossos olhos e diz assim, vá em paz e não peque mais. Ele olha para mim e para você, dentro dos nossos olhos. E a Bíblia diz que seus olhos são como chamas de fogo. E claramente Ele diz para mim e para você, vá em paz e não peque mais. A completa santidade é o desejo e o dever de todo cristão. A gente pode, na primeira carta do apóstolo Pedro, nós estamos no capítulo 1, já há algumas semanas estamos pregando nessa primeira carta, e de repente, se você não acompanhou as outras mensagens, você pode ter acesso lá ao canal da igreja no YouTube e procurar as outras mensagens. Nós já pregamos 3 mensagens, esta é a 4ª mensagem de uma série de não sei quantas mensagens que serão pregadas aqui sobre esta maravilhosa carta, essa epístola do apóstolo Pedro. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 16. Peço que os irmãos que encontrarem dêem glória. Então, glória. Vamos lá. Acompanhe a leitura da palavra. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé.
a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelada que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês, quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar. Amado Senhor, nessa noite em que nos reunimos aqui, com a finalidade única de bendizer, de exaltar o Teu nome, de Te adorar, de prestar nosso culto, a nossa adoração a Ti. Mas, para prestarmos um culto a Ti, uma verdadeira adoração a Ti, é necessário que o nosso coração esteja quebrantado. Porque um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. E se não houver este coração contrito, se não houver essa contrição em nós, que através da Tua santa e verdadeira palavra o Senhor produza esta contrição necessária para uma adoração sincera e verdadeira diante de Ti. Não estamos aqui por nós mesmos. Não viemos aqui por nossas próprias pernas, mas foi o Teu Santo Espírito, a Tua providência que nos trouxe aqui, não só para adorarmos o Teu nome, mas para aprendermos a Tua palavra. E neste instante, que a nossa adoração seja uma adoração que se volta para a Tua palavra, para aprender na Tua palavra, para que as nossas vidas sejam edificadas na Tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. Ela é a fonte de autoridade, única e verdadeira, para transformar nossas vidas. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Glória a Jesus. Amém. Muito bem, meus amados. Eu não sei se haverá salinha das crianças hoje, eu esqueci de perguntar. Não? Então, muito bem. Como eu disse, se de repente não ficar tão bem contextualizado, porque os assuntos que tenho para tratar aqui com vocês são vários, talvez você precise voltar às mensagens que foram pregadas, a primeira, segunda e terceira mensagem, para entender um pouquinho melhor. E você tem acesso a isso no canal da igreja. De repente, o próprio Caleb pode disponibilizar. Se vocês não tiverem acesso, eu acho que tem um QR Code aí na cadeira. E aí vocês podem escanear o QR Code, onde tem redes sociais, e acabar acessando o canal lá no YouTube e entender um pouquinho do que nós estamos tratando aqui. Dado o tamanho do texto que nós lemos, que são pelo menos 9 versículos, eu não vou fazer neste momento aquela introdução onde normalmente eu recordo aquilo que vimos outrora e dar continuidade. Eu vou me furtar deste momento de introdução e partir diretamente para o texto que nós acabamos de ler, porque acredito ser mais proveitoso nesse instante. E se você acompanhar comigo, o verso 8, ele diz: mesmo não tendo visto, vocês
o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pedro está nos dizendo que o amor puro e a fé sincera no Filho de Deus não estão atrelados aos sentimentos ou às experiências. Esta é precisamente a primeira informação que ele está nos dizendo neste texto, neste trecho que nós acabamos de ler. O amor que eu e você devemos ter ou temos por Cristo Jesus, a nossa fé sincera, uma fé pura, um amor devoto ao Senhor, não estão atrelados ou não devem estar atrelados, ligados aos sentimentos ou às experiências que alguns buscam ter. Assim como uma mãe ama o filho que ainda não nasceu ou sequer foi gerado, nós devemos amar a Cristo Jesus. A mãe, quando engravida, assim que ela toma a notícia da gravidez, ela já passa a amar aquela criança como se já estivesse em seus braços. E não só isso. Uma mulher que, mesmo não tendo engravidado, mas anseia muito em ser mãe, ela já passa a amar aquele que virá a ser seu filho. Ela não vê, não sente, não tem experiência alguma, mas já o ama. E é precisamente este tipo de coisa que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. Nossa alegria e exultação em Cristo não se deve a algum tipo de experiência sensorial, mas reside na certeza de que fomos perdoados por Ele e aceitos como filhos amados. Algumas pessoas buscam alguma experiência sensorial, alguma forma de sentir algo diferente, como se isso fosse uma condição para amarmos o Senhor. Mas a verdade é que a nosso amor, a nossa devoção, a nossa fé não deve depender de alguma experiência sensorial, de algum sentimento, de algo sobrenatural, que possivelmente aconteça. Se você fizer uma pesquisa, uma rápida pesquisa, você vai ver que há poderes na mente. A mente é poderosa, tanto para influenciar outros de diversas formas, como para influenciar a si própria. Se você fizer essa pesquisa que eu sugeri, você vai ver que pessoas podem hipnotizar outras pessoas. Há poderes místicos na mente, dos quais a Bíblia não fala, dos quais a gente não tem conhecimento profundo, mas há esse tipo de situação, há esse tipo de coisa. Há influências que a música, por exemplo, pode trazer para a alma humana. Deixe-me contar uma experiência. Eu tinha por volta de 19 anos de idade, quando servia ao quartel. De manhã, logo cedo, o comandante colocava a tropa em forma, e ficávamos todos lá, a bandeira subindo, a bandeira do Brasil subindo, numa posição de sentido, e uma corneta tocando uma canção. Não foram poucas as vezes que eu me arrepiava, que eu me emocionava, quando a tropa estava em forma. Sentia algo diferente, uma experiência sensorial que eu não sei explicar exatamente para vocês. Certamente era apenas uma experiência sensorial. Não era algo da parte de Deus. Era algo que tocava, de alguma forma, meus sentimentos. E as pessoas, de alguma forma, buscam experiências desta finalidade, destes moldes, para validarem a sua fé. É necessário sentir, é necessário experimentar algo diferente. Irmãos, não se enganem. O verdadeiro evangelho consiste em nós amarmos o Senhor, mesmo não tendo visto, e exultar com uma alegria indizível, mesmo não tendo visto. Note como aqui as chamadas experiências, tão estimuladas por alguns grupos religiosos e até considerados evangélicos, é algo que não deve ser considerado como principal ou algum tipo de termômetro para a fé cristã.
Não se deve imaginar que alguém é espiritual porque sente, se arrepia, porque chora, porque faz qualquer outra coisa. Não, esta não é a verdadeira fé cristã. Eu não estou dizendo que a fé cristã não tem essas emoções, não tem essas afeições. É bem verdade que em muitos momentos nós sentimos a presença de Deus, nos emocionamos, choramos. Mas isto faz parte da fé cristã, não é a fé cristã. Grande parte da fé cristã, da nossa caminhada, consiste em nós não vermos, não sentirmos, mas obedecermos. Muitas pessoas foram até Jesus e se emocionaram, mas o abandonaram. Você deve conhecer uma dúzia de pessoas que, tendo se emocionado na presença do Senhor, hoje já não caminha mais com o Senhor. Eu não estou dizendo que nós não devemos nos emocionar. Não estou dizendo para que quando o Espírito tocar no seu coração, você não se emocione. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos colocar isto como se fosse a razão de existir da fé cristã. Esta não é a razão da existência da fé cristã. A fé cristã é algo sensorial, sim, mas é algo também intelectual. É algo também natural. Nós obedecemos e fazemos aquilo que tem que ser feito por amor a Ele. No verso 9, ele diz: pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. O que temos aqui é algo semelhante ao que o Senhor Jesus nos ensinou naquela passagem em Lucas, capítulo 7. Diz assim o verso 47: portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela muito amou. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Você deve estar lembrado desta passagem no qual Jesus está diante de um curioso da lei, um homem, na verdade, um estudioso da lei. Eu digo que ele era curioso porque o Messias estava diante dele e ele não o reconhece como o Messias. E ele se coloca como um estudioso da lei, mas não reconhecendo o Messias. E Jesus olha para aquela mulher que chega repentinamente, lança-se aos seus pés, chora, beija-lhe os pés, enxuga os seus pés, lava os seus pés com suas lágrimas e enxuga com seus próprios cabelos. E Jesus propõe esta parábola dizendo: olha, 2 servos deviam uma quantia a seu senhor. Um devia 10 denários e o outro devia 100 denários. Quem vai amar mais o Senhor? E o homem responde: eu presumo que aquele que tinha uma dívida maior. Ele disse: você respondeu bem. Ela me ama mais, porque os muitos pecados dela foram perdoados. A quem mais é perdoado, mais é amado. Vocês o amam, porque ele perdoou seus muitos pecados, e o perdão dos seus pecados resultará na salvação de suas almas. Veja, o que o apóstolo está colocando aqui é que o amor que nós temos resulta numa fé sincera, inabalável, que vai fazer com que os nossos pecados, melhor dizendo, sejam perdoados e nós sejamos salvos da ira vindoura. É pela graça que nós alcançamos a salvação. E esta graça que nos foi entregue em Cristo Jesus é o motivo maior do nosso louvor e da nossa canção. Pode tudo nos faltar aqui, irmãos. Oramos por aqueles que estavam desempregados aqui. Pode tudo nos faltar. Pode até ser que a saúde nos deixe. Mas porque este perdão nos foi entregue, nós podemos amá-lo verdadeiramente. Nós podemos amá-lo em espírito e em verdade. Nós podemos amá-lo acima de todas as coisas.
O apóstolo coloca versos 10 e 11. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Os profetas não só falaram da parte de Deus, mas também estudaram diligentemente a respeito desta salvação. Eles não só profetizaram, não só falaram, mas eles inquiriram, investigaram diligentemente a respeito desta salvação. Eles predisseram a respeito da cruz, mas também da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui é que eles foram oráculos da parte de Deus, é bem verdade. O Espírito sobrevinha sobre os profetas e eles profetizaram a palavra de Deus. Mas enquanto o Espírito não vinha sobre as suas vidas e tomava-lhes por completo para que eles profetizassem a palavra do Senhor, eles investigavam diligentemente, eles estudavam diligentemente a palavra do Senhor. Salmos 22. Eu vou ler o verso 1, depois o 15 e o 18. Só para dar um exemplo daquilo que foi profetizado a respeito de Cristo Jesus. Vou ler alguns textos da palavra de Deus. Verso 1 diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Essas palavras foram proferidas na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 22. Salmo 22, 23 e 24 é uma trilogia de salmos. O 22, o Messias como servo sofredor. O 23 como bom pastor. E o 24 como o rei da glória. Juntos, esses salmos mostram a vida do Messias pretérita, presente e futura. O verso 15 deste mesmo salmo diz: meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me cercaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. É como se o próprio rei Davi estivesse vendo a crucificação e descrevendo de forma musical, de forma ritmada, a cena da cruz. Isaías também fala, capítulo 7, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Que sinal é esse? A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. É uma profecia sobre o nascimento do Filho de Deus. Ainda o profeta Isaías fala, no capítulo 9, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E há inúmeras e incontáveis passagens que falam a respeito do nascimento, da vida, da obra do Messias. Os profetas profetizaram, mas também investigaram. E isto nos é dado como exemplo para nós, irmãos, para investigarmos a palavra de Deus, aprendermos a palavra de Deus, porque ela fortalece a nossa fé. Não são as experiências que fortalecerão a sua fé. Não serão visões, ou algo sobrenatural, ou talvez algum sonho. Ainda que um morto ressuscite, ainda que um paraplégico ande,
Não são essas coisas que fortalecerão a nossa fé. A nossa fé será fortalecida pela palavra de Deus. Vejam como o mesmo Espírito Santo que nos revela a salvação faz-nos ter interesse para estudarmos a respeito da salvação. Pois é o verdadeiro fervor espiritual, ou melhor dizendo, pois o verdadeiro fervor espiritual não está ligado a emoções, experiências ou alguma espécie de sensação, mas ao interesse legítimo e contínuo por Deus e por sua palavra. Experiências sensoriais, visões, sonhos, revelações, têm a sua devida importância, mas é um pedacinho da fé cristã. A fé cristã consiste em amar o Senhor sobre todas as coisas. E sabe por que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas? Porque Ele perdoou os seus pecados. Conte os seus pecados. Você consegue contar nos dedos? Talvez enumerá-los. Os seus incontáveis pecados Ele perdoou. E é por Ele ter perdoado esses incontáveis pecados que nós devemos amá-lo. Amá-lo sobre todas as coisas. A quem mais é perdoado, mais é amado. Não é que alguns devam menos e outros devam mais, não é exatamente isso. Mas é a percepção, a noção de quanto se foi perdoado. Alguns se veem